Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. O café fica quente por pouco tempo aqui no interior do Maranhão. Bebo na varanda enquanto o sol queima a terra avermelhada, igual todos os dias dos últimos 7 anos, e deixo que o amargo desça pela garganta sem gosto. A vida sem Marcelo virou isso. Dias que se repetem, silêncios que se alongam e um coração que esqueceu como bate rápido. Meu nome é Neuza Caetano. Viúva, palavra que ficou tão grudada em mim que às vezes esqueço se tinha outro nome antes. Acordei cedo, não por escolha, mas porque o corpo não descansa quando carrega peso demais no peito. Varri a casa com aquele cuidado de quem não tem mais nada para fazer. Molhei a horta que nunca dá nada de valor. Tomate que não amadurece, alface que murcha, feijão que definha. Mas eu rego mesmo assim. Talvez porque insistir é a única forma que sei de não desistir completamente. Trabalhei 2 horas costurando roupas de uma vizinha que mora a 3 quilômetros, daquelas que encostam no seu trabalho sem encostar no seu olhar. Ganhei o suficiente para o feijão de amanhã. Feijão preto, sempre preto, porque é o mais barato e porque Marcelo gostava assim, cremoso, com caldo que você molha pão. A fazenda é pequena, de alvenaria, com telhas que vazam quando chove muito. Os vizinhos sabem que existo, mas fingem que não, aquele jeito educado de ignorar. Viúva pobre é invisível. A gente não incomoda, não pede nada, só fica ali respirando, ocupando espaço que ninguém pediu para ocupar. Marcelo morreu de pneumonia. Daquele tipo que mata rápido quando você não tem dinheiro para tomar antibiótico caro. Ficou na cama 3 semanas, tossia de jeito que parecia que peito ia sair do corpo. Pedia água o tempo inteiro, mas água não resolve quando o pulmão está cheio de morte. No final, olhou para mim com aqueles olhos que já estavam em outro lugar e sussurrou: "Desculpa por deixar você sozinha." Eu respondi: "Volta logo." Como se a gente tivesse poder sobre essas coisas. Aquela madrugada foi a última que senti alguém respirar do meu lado. 7 anos depois, ainda acordo com a impressão do peito dele na cama. Caminhei até a nascente que fica atrás da propriedade, a única coisa que me acalma nesse mundo que insiste em ser barulhento mesmo no silêncio. Peguei a bacia vazia e saí andando aquele percurso de sempre. Porta, varanda, cerca de arame retorcido, trilha de terra que o tempo marcou. O calor começava a queimar. 7h30 da manhã e a pele já grita pedindo sombra. Aquele calor seco do cerrado que resseca até o lamento dentro do peito. Grilos ainda cantavam, aquele barulho que faz você lembrar que está viva porque está ouvindo. Pássaro grande passou voando baixo. Aquele que não tem o nome para chamar, mas que sempre voa antes de chuva. Estava vindo de volta quando vi. Primeiro pensei que era roupa suja deixada na estrada. Acontece, às vezes gente joga coisa do carro. Depois pensei que era animal morto, cachorro talvez, ou aquele tipo de bicho que a estrada mata. Depois entendi que era gente, uma criança, menina, talvez uns 8, 9 anos. É difícil saber idade de criança que virou só osso e desespero. Caída na terra vermelha, perto do portão de entrada, como se tivesse dado os últimos passos até ali e resolvido que aquele era o lugar certo para desistir. Meu coração fez barulho estranho, daquele tipo que dói. Larguei a bacia e corri, e correr é palavra generosa para o que meu corpo de 60 anos consegue fazer. Mas, como caminhada rápida que virou quase tropeço, senti os pulmões queimarem. Joelhei perto dela, e a menina estava tão quente quanto a terra embaixo. "Menina, menina, acorda!" sussurrei. Aquele tom que você usa quando pede para a criança acordar de pesadelo, como se fosse possível sussurro acordar alguém que já acordou na pior realidade. Os olhos dela abriram como se voltasse de muito longe. Aquele branco que aparece quando febre é mais que corpo consegue aguentar. Vi o brilho desesperado que Marcelo tinha no último mês. Aquele brilho que diz:
Estou vendo você, mas não consigo chegar. Água! Ela sussurrou, a voz rouca como vidro quebrado na garganta. Não fiz perguntas. Perguntar é luxo de quem tem tempo. Levantei como consegui, sentindo cada articulação reclamar, e a carreguei para casa. Pesava pouco, assustadoramente pouco para um corpo vivo. A deixei em minha cama, aquela cama que tinha 2 pessoas e agora tinha só uma, e corri atrás de água e pano. Enquanto enxugava o rosto dela com água morna, procurei por marcas, golpes, sangue, nada disso. Só miséria e abandono, escrito em pele que não conhecia proteção. O vestido dela era trapo, rasgado em lugares que fazia meu estômago revirar de pensar o que aqueles rasgos significavam. Sem sapatos, cabelo sujo, barriga que você via pelas costelas. Os dedos dela puxaram meu braço durante a febre, chamando por alguém. Não era por mim, mas eu estava ali, e naquela noite, estar ali era tudo que importava. Passei a noite inteira acordada. Não por escolha, mas porque quando você coloca a criança com febre na sua cama, o corpo entende que hora é hora de guardar e não dormir. Ela chamava por mãe entre os desvarios, nomes que não tinha rosto, só som de quem partiu. Dormia, acordava ofegante, como se tivesse esquecido como respira, pedia água com voz que não conseguia mais fazer barulho alto. Eu trocava o pano molhado na testa dela, sussurrava coisas que ninguém precisa ouvir, histórias de quando Marcelo e eu éramos felizes, aquele tempo que parece ficção agora. Histórias de colheita que deu certo, de noite que caiu chuva e a gente dançou na varanda sem música. Histórias que machucam demais contar, mas que naquela noite precisava ser ditas em voz alta para que alguém, mesmo que criança com febre, soubesse que tinha gente que amou, que teve vida antes dessa solidão. Pela manhã, quando a febre baixou um pouco, desceu uns 2 graus no mínimo, ela acordou de verdade. Não aquele acordar assustado de quem sai de pesadelo ainda dentro do pesadelo. Um acordar que durou, que abriu os olhos devagar, que deixou ela enxergar onde estava. Os olhos dela encontraram os meus. Desconfiança absoluta. Aquela desconfiança que você só desenvolve quando o mundo inteiro conspirou contra você. Como se acordasse com mulher estranha, porque era estranha mesmo, e tivesse que decidir rápido se aquilo era morte final ou morte que levava tempo. Como você se chama? Perguntei macio, como quem fala com um animal assustado. Ela não respondeu. Só olhou. Você está segura? Continuei, e a palavra segura saiu da minha boca como promessa que tinha poder de cumprir. Você vai me bater? Perguntou depois, aquela voz que é pergunta, mas é também confissão. Confissão de que já levou tanto soco que não sabe se é normal respirar sem apanhar. O mundo inteiro pesou em cima de mim naquele segundo. Não, respondi. Aqui a gente não bate em ninguém. Por quê? Ela perguntou. E aquela pergunta era tão simples que era complexa demais. Porque a gente já levou soco suficiente nessa vida toda, disse eu. Agora é hora de descanso. Ela virou o rosto para a parede, mas não saiu correndo. Ficou ali, e ficar ali, naquele momento, foi o começo de tudo. Luana não sabia por que estava na estrada, ou não queria lembrar, aquele tipo de não queria, que é proteção, porque quando você lembra, o corpo todo grita. Mãe morreu em cidade grande, daquele tipo de morte que ninguém avisa que vem. Dor no peito e depois não respira mais. Padrasto a vendeu. Isso foi a palavra que ela usou. Vendeu, como se fosse vaca, como se corpo de criança fosse mercadoria que se troca por dinheiro que bebe em bar. Ela foi em van com um homem que ela não conhecia, para lugar que ela não sabia onde era. Quando o carro parou em uma venda para abastecer, aquele tipo de venda que só tem refrigerante quente e biscoito mofado, ela correu. Correu de verdade, com medo de que aquele homem viesse atrás. Correu pela estrada, sem destino, sem plano, só com o corpo gritando que tinha que seguir ou morrer, até o corpo desistir.
Ela dormiu por 3 dias. Não dormiu assim, dormiu aquele tipo de sono que é quase morte, onde a gente respira, mas não consciente, não escolhe. Acordava assustada, achando que era aquele homem. Eu sussurrava, não, é só vento. E ela acreditava, ou fingia acreditar, que era a mesma coisa naquele momento. Não comia, bebia água quando eu colocava na boca dela. De vez em quando, um caldo que eu fazia com o que tinha. Aquele caldo que é basicamente água quente com sal, mas que parecia remédio quando você está com medo de morrer. Na segunda noite, durante o sono, ela gritava com uma intensidade que fazia os vizinhos se mexer. Aquele grito que sai quando o corpo está revivendo coisa que mente não consegue processar. Na terceira noite, ficava quieta demais. Aquele silêncio que é quase morte. Eu sentava perto dela, costurando roupa de outros para ganhar dinheiro, e simplesmente estava ali. Não conversava, porque conversa é luxo, só existia. E naquela época da vida dela, existência de alguém era tudo que conseguia salvar. No quarto dia, ela sentou na cama. Aquele tipo de sentar que é movimento pequeno, mas que significa montanhas, significa que o corpo dela acreditava que tinha um dia depois. "Por que você está fazendo isso?" perguntou com aquele olhar adulto demais que crianças maltratadas desenvolvem. Aquele olhar que viu coisa que deveria ter ficado guardada até ser adulto. Não soube responder com palavras bonitas. A vida me ensinou que não dá para virar as costas quando alguém pede ajuda, mesmo que pede com silêncio. Porque eu sou viúva e sou invisível. E invisível sabe bem o que é ser deixada para morrer sozinha. "Porque você bateu à minha porta", disse. E era verdade. Não a verdade que ela esperava, mas a verdade que eu tinha naquele momento. Na quinta noite, o calor piorou. Não era a febre da menina continuando, era a febre do próprio tempo. Faltou energia em todo o interior. Linha caída em algum lugar distante, em algum lugar que polícia nunca ia, porque não importa. A noite ficou preta de jeito que só existe no sertão, sem luz de cidade, sem promessa de meia-noite chegar. Apenas escuridão que é densa e barulho de vento quebrando as vidraças como se tivesse raiva. Luana acordou apavorada. "Vai passar", eu dizia, mas a menina lembrava que a última mulher que prometeu que tudo ia passar a abandonou na morte. Minha palavra era só palavra. Sentei na cama ao lado dela, segurei a mão que era tão pequena que cabia inteira dentro da minha. Esperei que parasse de tremer. Horas passaram. O relógio marcava tempo. Mas ele não passava. Era como se tempo tivesse parado naquela noite. E naquela noite, quando o vento batia como coisa viva nas janelas, como se tivesse fúria contra a gente por estar viva, eu entendi algo que nunca tinha admitido. Eu não estava salvando a menina. Ela estava me salvando, porque naquela mão que eu segurava estava toda a razão que eu precisava para acordar amanhã. No sexto dia, apareceu gente. Aquela gente que você não quer que apareça, mas que tem que aparecer. Polícia, assistente social, aquela mulher séria com pasta que acha que carrega o mundo dentro dela. Polícia procurava menina desaparecida. Descrição batia com Luana. Altura, idade, aquele jeito de menina que é rosto que ninguém esquece quando vê resultado de negligência. Luana escondeu o rosto no meu peito quando ouviu os passos na porta. Aquela reação visceral de quem aprendeu que polícia também pode ser perigo. "A gente precisa levá-la", disse a assistente, mulher séria, aquela que acha sinceramente que faz caridade ao tirar criança de lugar onde é amada. Eu sabia que precisavam. Sabia de lei, de procedimento, de sistemas que existem para proteção, mas que às vezes só removem pessoa de um inferno para colocar em outro. Mas quando Luana apertou meu braço, naquela apertada que era a pergunta, "Você vai me largar?", eu senti toda a solidão dos 7 anos gritando dentro de mim. Ela pode ficar comigo?", perguntei. Minha voz saiu pequena, de quem não tinha direito de pedir nada. Silêncio que dura quando polícia não sabe se prende ou deixa. "A senhora é..."
Sou a pessoa que não deixou ela morrer na estrada, respondi, e tinha fúria naquelas palavras. Fúria que é defesa de quem tem pouco, mas achou que tinha encontrado razão de continuar. Demorou. Processo. Assistente visitando a casa pobre, olhando feio para as paredes rachadas, a falta de luz elétrica que tínhamos que acender com vela, a cama velha, papéis, entrevista com Luana longe de mim, e eu via quando ela saía do quarto com os olhos inchados. A menina tinha medo que eu fosse ficar com raiva. Raiva de quê? De a ter encontrado? De estar viva quando estava perto de não estar? A assistente passou a vir toda semana. Depois todo mês. Depois só assinou papéis. Eu nunca quis ser mãe. Marcelo queria. Aquele desejo que é mudo, que fica sussurrando embaixo de tudo. A gente não falava disso direto, só ficava ali, ele com aquele olho triste quando passava mãe com filho, eu com meu medo de não saber como fazer isso. Agora, com Luana na minha casa, descobri que não é sobre saber, é sobre estar, é sobre acordar e ter razão, é sobre corpo que esfria de noite porque existe pessoa dormindo do seu lado. Uma madrugada, a assistente voltou com papéis. Seu rosto tinha aquela expressão de quem estava cedendo, não porque acreditava em mim, mas porque tinha visto algo que papel não consegue medir. Você quer mesmo? Perguntou como se fosse última chance de eu recuar. Olhei para Luana sentada na varanda, comendo o bolo que a gente fez junto no dia anterior. Primeira vez que a via fazer algo que não era sobre sobrevivência, era sobre viver. Quero, disse eu. E naquela palavra estava tudo o que eu não sabia que precisava. Volta de razão, retorno de sentido, recomeço que a gente acha que só acontece quando a gente é jovem. Luana ficou. Fazem 3 anos agora. Ela completou 10 bem esse mês, fez bolo de novo. Dessa vez, ela não deixava eu fazer nada. Media a farinha, quebrava os ovos com aquela precisão de quem aprendeu que quando você erra em coisa pequena, vida fica pequena. Então acerta até detalhe mínimo. A vida mudou. Está fácil? Longe disso. Continuamos pobres. Aquela pobreza que é invisível para quem nunca foi pobre, mas que você sente em cada nota que faz falta. Luana ainda tem pesadelos. Acorda gritando, e eu corro para ela como se o perigo ainda estivesse ali, como se o homem da van ainda estivesse perseguindo. Eu ainda acordo pensando no Marcelo, aquele reflexo de 7 anos que virou hábito de corpo que não esquece quando era tocado. Mas o café fica quente um pouco mais quando a gente bebe junto. O silêncio da casa agora tem vozes, às vezes risos daquele tipo que vem quando pessoa que sofreu descobre que pode ser feliz. Às vezes choro, mas tem vida. Tem pessoa respirando no quarto ao lado e para quem passou 7 anos no silêncio total, respiro de outro é música. Luana quer ser professora. Diz isso com aquela convicção de criança que já sofreu e sabe exatamente qual é sua responsabilidade. Quero ajudar menina como eu fui, ela diz. Quebrada, abandonada, deixada em estrada. Eu acredito. Vi ela ensinando as crianças do lado de cá como ler, com paciência que só quem foi destruído consegue desenvolver. Aquela paciência que é amor com calma. Semana passada, uma menina da vizinhança apareceu machucada perto do portão. Levava sinal de mão de adulto no braço, aquele tipo de marca que deixa você mudo de raiva. Luana foi com ela para a cozinha. Aquele mesmo instinto que carrego, passado sem que eu pedisse, sem que ela perguntasse como é que faz. A gente cuidou dela. Demos comida, cama limpa, promessa que aqui é seguro. E percebi que salvou alguém porque alguém a salvou. Porque é assim que segue. É transmissão. É semente que você planta sem saber se vai virar árvore, mas sabendo que tem que tentar. Ontem, Luana perguntou: por que você me salvou? Finalmente consegui responder verdade, não a verdade bonita, não aquela que sai bem em história, mas aquela que vive no peito. Não foi você que eu salvei, filha. Eu estava morrendo de solidão.
Você foi meu batida na porta. Ela sorriu daquele jeito que criança traumatizada não deveria sorrir, aberto, morno, de quem aprendeu que vale a pena viver. E quando ela dorme, sempre com a luz acesa, porque escuro é ainda o inimigo, sempre perto de mim, porque corpo tem memória, vejo na cara dela aquela menina que caiu na terra vermelha, abandonada na estrada como lixo. Mas debaixo daquele rosto tem outra menina agora. A menina que escolheu ficar, que aprendeu que isolamento mata e que empatia cura, que entendeu que importa para alguém. Faz 7 anos que Luana dorme em casa. Agora tem 13. Cresceu naquele jeito que planta crescem quando você cuida sem esperar colheita. Ainda tem medos, barulho alto demais, noite muito escura, presença de homem desconhecido. Mas o desespero saiu dos olhos dela. Virou raiva adolescente comum, aquela que machuca, mas não mata. A vida tinha ritmo. Acordar, trabalhar, levar Luana na escola, ela tira notas boas. Aquela garota que não conseguia ler agora escreve história sobre esperança. As vizinhas começaram a falar de novo comigo. Não mais para me ignorar, mas para me pedir dicas de costura, ou deixar recado para Luana, ou simplesmente sentar na varanda e conversar sem aquele constrangimento de viúva que é invisível. Viúva ficou menor como palavra. Virou só Neuza, mulher que criou menina, mulher que importa em comunidade pequena. Até o dia em que bateram na porta. Bati muito forte, tipo urgência que não respeita educação nem horário. Abri e era um homem, 30 e poucos anos, sujo de poeira de estrada, camisa rasgada no ombro, aquele roxo no olho que não é briga de bar, é briga de desespero que machuca osso. Preciso de ajuda, disse, respiração acelerada como animal que correu demais, que estava sendo caçado. Luana estava na sala fazendo lição de matemática. Vi quando ela se afastou da porta, aquele instinto antigo voltando, desconfiança de corpo que aprendeu cedo que homem é perigo. Eu devia fechar a porta. Deveria. Mas ele caiu no meu pé. Literalmente desabou, como se as pernas tivessem finalmente cansado de carregar o corpo e tivessem decidido não fazer mais nada. Segurei ele. Metade do seu peso, porque estou velha demais para isso, porque ele era homem feito e tinha massa que pesa. E senti todo aquele medo. Gritei para Luana trazer a água. Ela trouxe, mas com aquele olhar que eu reconhecia. Não é medo de mim, é medo de repetir. Medo de que história ruim volte de novo, daquele jeito que trauma não sai nunca. Só fica dormindo esperando o gatilho. Roberto se chamava assim. Ou era assim que chamava a si mesmo. Estava fugindo de gente violenta, aquele tipo de gente que você não vê em novela porque é muito real, muito próximo, muito comum. Tinha roubado dinheiro de patrão, sem saber que era dinheiro de tráfico. Explicou tudo com voz rouca, como quem pratica história para parecer inocente, mesmo sabendo que inocência é coisa de criança. Trabalhou como segurança em pousada beira-estrada. Aquele trabalho que é andar, vigiar, dormir pouco e ganhar menos ainda. Achou uma mala esquecida, aquela que hóspede deixa quando sai rápido demais. Abriu porque achou que era dinheiro legítimo, como se legítimo fosse possível em mundo que funciona assim. Tinha 20 mil reais. Levou para casa pensando que tinha ganhado na vida. Levou para casa como quem ganha loteria. 2 dias depois, aqueles caras apareceram. Espancaram ele, a mulher, o filho pequeno, Lucas, que tem 3 anos. Queriam o dinheiro. Ele não tinha mais. Tinha gastado parte em sonhos que não presta. Levar a família para longe, recomeçar de verdade. Não essa continuação de morte que era a vida. Conseguiu escapar quando um dos caras se distraiu. Correu pela estrada com gente atrás. Encontrou nossa fazenda quando estava para desmaiar de medo puro. Luana ouviu tudo escondida atrás da parede. À noite, ela veio para meu quarto e não conseguia dormir. Aquele tipo de insônia que é medo mesmo, que faz você contar seu corpo inteiro esperando que suma de noite. Ele vai trazer problema para cá.
sussurrou na escuridão. E tinha razão. Pode ser, respondi, porque mentia era pior que verdade aqui. Você vai deixar ele ficar mesmo assim? Pensei em como responder verdade para a menina que conhece verdade de mais cedo. Verdade que magoou, que deixou marca permanente. Se deixar ele ali na estrada, ele morre. Se chamar a polícia, a mulher e o filho ficam desprotegidos. Porque polícia não protege gente assim, protege aquele que tem poder de pagar. Então sim, vai ficar. Luana ficou quieta. Depois, tipo você fez comigo. Tipo eu fiz com você. Ela deu a mão na minha mão. Naquela mão pequena, que já não era pequena demais, mas ainda era jovem demais para carregar aquele peso, eu sentia toda a lição que ela aprendeu. Às vezes, salvar alguém significa arriscar você mesmo. Significa que vida não é segura. Significa que amor é sempre um pouco louco. Roberto ficou, porque não tinha para onde ir. Porque Kátia, que se chamava assim, mulher bonita que virou feia de desespero, apareceu na nossa porta 2 dias depois. Carregava Lucas no colo, aquele menino de 3 anos que ainda sabia sorrir mesmo depois de ter levado soco de pai que não era pai. Arrumamos como conseguimos. Ele dormia no galpão, aquele que ficava perto da cerca. Ela e o menino na cozinha onde a gente fazia fogo. Era apertado. Era desconfortável, mas era vivo. Luana ajudava, levava comida para Roberto, água, cobertor. Aquela menina que foi abandonada agora cuidava de gente abandonada como se fosse destino mesmo, como se a gente nascesse sabendo onde o calejamento leva. 1 semana depois, apareceram na estrada. 2 homens em motocicleta, aquele tipo de barulho que faz você entender que perigo é próximo. Passaram pela frente da casa. Meu coração ficou num ritmo que não era natural, disparado, como se soubesse antes que meu cérebro. Luana estava indo para a escola. Vi quando ela ouviu o barulho e voltou correndo, e o rosto dela era criança de novo, criança assustada. Entra, gritei. Ela entrou, eu entrei. Corri para o galpão para avisar Roberto. Eles estão aqui, sussurrei, como se baixo fosse mudar algo. Ele ficou branco, aquele branco que é quase cinza, aquele que deixa você invisível mesmo quando está ali. Vão queimar a casa, disse, e era verdade que conhecia essa verdade. Não vão, respondi com aquela coragem que nem sabia que tinha. Coragem que é desespero disfarçado. Você vai sair pelo fundo, tem estrada antiga atrás da nascente, aquela que ninguém usa mais, que a mata vai comendo. Segue para norte, passa pela fazenda da dona Miriam. Ela vai reconhecer você de vista, a gente se conhece de velhos tempos, e depois segue reto para a capital. E você? Eu fico. Ele queria argumentar, aquele tipo de homem que quer fazer coisa certa mesmo quando coisa certa pode matar. Mas ouvimos barulho de moto chegando mais perto, aquele som que acelera medo que já está acelerado. Roberto correu. Levou Kátia e Lucas pela porta de trás. Luana estava perto, viu tudo, entendeu tudo. Ela é dessa forma. Entende mundo demais para criança. Tira isso de você, ordenei para ela. Se perguntarem, você não viu ninguém. Você dormiu, entendeu? Ela acenou com cabeça. Aquela menina que aprendeu a mentir para sobreviver seria melhor mentindo agora do que falando verdade. Porque verdade aqui matava. Os caras não eram burros. Vasculharam a casa como quem sabia o que procurava. Encontraram sinais de gente recém-saída. Cobertor ainda quente, comida preparada. Mas não me tocaram. Nenhuma palavra que parecesse ameaça real. Aquele tipo de ameaça que polícia conseguia entender e processar. Ficaram ali, fumando, pensando. Aquele tempo que dura demais, que parece que vento parou de assoprar. Depois riram. Você ajudou o ladrão, disse um deles, aquele com tatuagem no pescoço que parecia nome de morto. Eu ajudei homem, respondi. Faz diferença? Ele olhou para mim como quem não conseguia acreditar.
velha, pobre, sem nada a oferecer além de teimosia e coração que se recusa a abandonar. Não valia a pena. Saíram daqui. Barulho de moto indo embora, som que diminuía, esperança que voltava. Luana apareceu quando o barulho das motos sumiu na estrada. Sumiu completamente, virou vento de novo. Estava tremendo, e era braveza, não medo. Você não deveria ter feito isso, gritou, aquela voz que quebra com emoção demais. Você está sozinha, eu dependo de você. Se eles voltassem, eu a segui e coloquei a testa junto na testa dela. Aquele gesto que é de mãe mesmo, quando você nunca foi mãe biologicamente. Menina, a vida inteira você viu gente escolher ganho e segurança no lugar de humanidade. Olhe para você. Está viva porque alguém me escolheu quando podia ter fechado porta. Você acha que faço isso por mérito? Por ter cara de herói? Faço porque entendi que não é coragem ter medo. É coragem agir mesmo com medo. É continuar respirando mesmo quando o medo quer sufocar. Luana chorou. Aquele choro que é raiva, alívio, cansaço, esperança, tudo junto, tudo misturado, tudo que vinha de criança que viu demais. E quando acalmou, sussurrou. Ele vai estar bem? Não sei. Respondi verdade, porque mentir aqui era insulto. Mas tem chance. Sem a gente não tinha. Recebi carta 2 semanas depois. Marcada de uma cidade grande, caligrafia de homem que não sabe bem escrever. Chegamos bem. Consegui trabalho honesto. Na construção. Mas é dinheiro que é meu. Kátia conseguiu trabalho também em loja. Lucas dorme no quarto dele agora, não mais assustado. Não sei como agradecer. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Luana leu a carta e sorriu. Aquele sorriso que significa, você estava certa. Significa, às vezes vale a pena acreditar. Continuamos vivendo, trabalhando, Luana na escola, depois no ensino médio, depois preparatória, eu na costura, noites tranquilas. A vida voltou ao ritmo que tinha, cansado, mas previsível. Mas algo mudou dentro de mim. Aquele medo que carregava de repetir solidão, de não ser suficiente, virou menor, porque vi que não é sobre ser suficiente. É sobre estar ali. É sobre ousar. Luana se formou em enfermagem quando tinha 22 anos. Aquela cerimônia de formatura, com diploma que ela colocou na parede, com roupa nova que Lucas ajudou a comprar quando soube que ela ia se formar, mudou algo em mim que não consigo nomear bem. Era como se tudo isso tivesse sido possível, porque em algum lugar, em alguma estrada, a gente teve coragem de abrir porta. Ela podia ter saído daqui. Podia ter ido para a cidade grande, trabalho grande, vida que levantadores de peso de solidão conseguem ter quando conseguem sair. Tinha competência, tinha cérebro, tinha aquela graça de lidar com gente sofrida que você não aprende em livro. Você aprende tendo sido sofrida. Mas voltou. Arrumou trabalho em uma UPA, aquela unidade de pronto atendimento que fica a 40 quilômetros. Ia de segunda a sexta. Voltava nos fins de semana, a maioria deles. Quando queria ficar, fim de semana estendido, eu sentia o alívio. Não pedi para ela ficar, nunca pedi. Mas ela conhecia meu corpo demais para não ver quanto eu envelhecia quando ela saía, quanto rejuvenizo quando ela volta. Como se corpo tivesse memória de quando era amado. Tenho 65 anos. Marcelo morreria aos 69 este mês. Ganho o tempo dele, não sei porquê. Às vezes acho injustiça que o tempo seja tão injusto com gente boa. Às vezes acho graça. Ele deve estar olhando de algum lugar, reclamando que deixei de ser viúva. A vida tinha ritmo cansado, mas previsível, até o fim de junho. Choveu 3 dias seguidos. Aquela chuva que no interior destrói estrada, deixa você pensando que o mundo inteiro vai desaparecer dentro d'água, entope valão, coloca gente na lama, pensando que vai morrer afogada em terra mesmo. Na manhã do 4º dia, quando o sol voltou bravo demais, apareceu o idoso. Não estava caído, isso é importante dizer, estava sentado.
Literalmente sentado embaixo de meu pé de mango, aquele que fica entre a cerca e a estrada, como se tivesse desistido de qualquer esperança de morte rápida e resolvesse aproveitar a sombra. Era magro demais, aquele tipo de magro que é a história de abandono escrita em osso. Roupa suja de terra, cabelo branco assustador e aquele olhar de quem não espera mais ser visto. Pensei em Marcelo, pensei em mim em 30 anos, aquela visão de futuro que a gente não quer ter, mas tem. Aproximei devagar. Você está bem, senhor? Ele riu. Aquele riso que é tosse, que é angústia, que é som que corpo faz quando está cansado de ser. Estou melhor do que ontem, respondeu. Ontem tinha esperança de morrer. Hoje já aceitei viver. Não era louco. Aquele era o tom de quem pensa bem demais, daquele tipo que razão demais mata a pessoa viva. Como você chegou aqui? Saí de casa. Caminhei. Cansei. Ele não queria contar mais. Eu não pressionei. Lembrava de como era não querer falar, de como é quando dor é tão grande que palavras não conseguem. Sentei perto dele, a terra ainda úmida da chuva, cheiro de terra molhada e morte que a chuva no cerrado sempre carrega. E fico ali simplesmente. Ficamos em silêncio enquanto o sol secava o mundo. Depois de um tempo, ele dormiu. Simplesmente caiu o queixo para frente e dormiu, como quem dormia fazia semanas em lugares que não eram cama, em bueiros, em viadutos, em cantos de cidade que ninguém sabe que existe. Deixei ele dormir. Quando acordou, o sol ia para o horizonte. Aquele horário em que tudo fica roxo e triste. Aquele que a gente chama de hora da bruxa, porque é hora que magia acontece de verdade. Quando o corpo se transforma, quando verdade sai da boca. Tem água? Perguntou. Tinha. Levei para ele. Bebeu toda, sem respirar entre, como quem tinha bebido terra por semanas. Depois, meu nome é Osvaldo, Neuza. Você vai me chamar de polícia? A pergunta era tão simples que pareceu complexa. Por quê? Você fez alguma coisa? Depende. Sair de uma clínica sem avisar é fuga ou é liberdade? Osvaldo tinha Alzheimer. Começou assim, com aquele tipo de perda que a gente acha que é demência, mas que é só pessoa esquecendo de viver porque ninguém acredita que merece continuar. Tinha família rica em São Paulo, filha, nora, netos que nasceram e cresceram e viraram ocupados demais. Todos vivos, todos sem tempo. Colocaram ele em clínica cara, que era prisão com nome sofisticado. Aquelas que custam caro, mas onde você morre em solidão. Porque dinheiro não compra visita, não compra amor, não compra razão de acordar. Ele perdeu a memória, mas não perdeu o senso de estar preso. Uma visitação daquelas que duram 2 horas, que te fazem gastar energia emocional demais para pouco tempo, conseguiu escapar. Pediu táxi. Deu endereço que o taxista achou estranho. Interior do Maranhão, endereço que não existe mais. Endereço que era de 60 anos atrás. O taxista deixou ele onde conseguiu aproximar, a uns 8 quilômetros de cá. Osvaldo caminhou. Não esperava chegar em lugar nenhum. Esperava morrer no caminho. Morrer de verdade, de forma que a gente reconhece como morte. Mas estava ali, naquele pé de mango, esperando que alguém entendesse que ficar vivo é também opção. Luana chegou por volta das 8h30 e encontrou um idoso na minha sala, comendo mingau, com roupa limpa que peguei emprestado de uma costureira vizinha. Os olhos dela fizeram aquela coisa que fazem quando reconhece o padrão. Gente perdida, encontrada, ajudada. Era padrão que já conhecia bem. Mais um? Perguntou não com braveza, mas com aquela resignação de quem entende que é assim mesmo que a vida funciona em casa. Mais um, confirmei. Osvaldo olhou para ela com aquele interesse de quem ainda conseguia avaliar beleza. Aquele olhar que é velho, mas que lembra de quando olhava para a mulher. Sua filha? Criada, respondi. Melhor ainda, disse ele. Filha de sangue é obrigação. Criada é escolha.
Luana sentou, cansada de aula, de ônibus, de carregar aquela bola de estresse da universidade nas costas. Como você chegou aqui? Perguntou. Fugi de tudo, respondeu Osvaldo com aquela honestidade que só quem não tem nada a perder conseguia ter. Ela olhou para mim. Eu assenti com cabeça. Luana desceu a cabeça. Aquele gesto de quem está processando o mundo demais. Depois levantou e disse: Você fica no meu quarto. Eu durmo aqui. Amanhã a gente pensa em o que fazer. Osvaldo chorou. Daquele jeito que homem velho chora quando alguém escolhe ele. Quando alguém que podia virar a cara, não vira. De manhã, ligaram de São Paulo. A clínica comunicou à polícia. Porque protocolo, porque responsabilidade legal. A polícia comunicou à família. Porque procedimento. A família começou a ligar desesperada, oferecendo recompensa, dizendo que era sequestro, que a gente era bandida. A filha de Osvaldo foi a mais brutal. Se ele morrer aí, vocês vão para a cadeia, gritava pelo telefone que Luana atendeu. Não era ameaça vazia, era ameaça que tinha poder. Mas quando fui no quarto, Osvaldo estava acordado e pediu: Não devolve eu para lá, por favor. Aqui você cuida, lá você abandona. Prefiro morrer cuidado. Luana veio para minha cozinha e ficou quieta. Aquele silêncio que significa conflito. Conflito entre fazer certo e fazer humano, entre seguir lei e seguir coração. Ela tinha prova. Ela era estudante de enfermagem. Ela entendia lei, responsabilidade, risco que a gente corre quando abre porta para a gente que o sistema desistiu. Você sabe que é ilegal, né? Disse suave, como quem fala de coisa que já sabe a resposta. Sei. Você sabe que pode trazer problema para você, para mim, para a gente? Sei. Então, por que você quer ficar com ele? Pensei em resposta verdadeira. Aquela que sai do peito e não passa por razão. Porque ontem à noite, quando ele dormiu, comecei a ter sonho. Sonhei com Marcelo em clínica, sozinho, chamando por mim. Acordei em pânico e entendi. Aquilo que ele sofreu em morte, esse senhor está sofrendo em vida. E eu tenho poder de mudar isso. Luana respirou fundo. A gente vai ter que ligá-lo de volta, disse. Pois ligue. Ligou. A filha gritou mais. Ofereceu dinheiro. Porque dinheiro resolve tudo quando você tem dinheiro. Quando a gente recusou, ofereceu ameaça. Quando a gente manteve a recusa, soltou o tiro mais pesado. Se ele ficar aí, não reconheço mais como pai. Ele morre sozinho para mim. Osvaldo ouviu tudo. Ficou em silêncio. Depois pediu a Luana. Deixa eu falar com ela. Ela colocou o telefone no ouvido dele. O que Osvaldo disse, não sei. A voz dele tremeu. Tremeu como voz de quem está falando última verdade. Depois desligou. Pronto, murmurou. Agora sou problema de vocês. Antes era problema dela. Osvaldo ficou. Contactei a clínica, porque tinha que fazer certo, mesmo quando certo é ilegal. Houve confusão legal, mas Osvaldo recusou voltar. Assinou o papel dizendo que era vontade dele. Aquele documento que a gente assina quando tem direito de morrer em paz. E a família simplesmente desistiu. Às vezes, abandono é também alívio. Ele dormia na cama, em quarto que era de Luana. Ela dormia no sofá. Aquele sofá que fica desconfortável, mas que é cama quando você tem propósito. Eu dormia pouco. Preocupação, idade, insônia que vem quando você sente peso demais. Mas havia vida. Osvaldo contava histórias que às vezes eram verdade, às vezes eram invenção da memória que ia indo embora. Falava de esposa morta há 20 anos, de viagens que nunca fez, de filho que existia ou não existia. Memória e ficção casadas, tornando uma coisa só. A gente ouvia como quem ouve chuva, sem precisar entender, só deixando molhar. Luana aprendeu a dar banho nele, aquele tipo de cuidado que só mulher que foi cuidada consegue dar. Aprendeu a lidar com a confusão, quando ele acordava assustado, achando que era capturado, aquele paranoia que vem quando mente, perde referência.
Chamava dele avó quando ele perguntava quem era ela, e ele sorria como se finalmente encontrasse resposta que procurava. Eu cozinhava coisas que ele conseguia comer, mingau mole, caldo claro, aquelas coisas que vira comida quando o corpo está fraco demais. Ficava sentada ao lado quando as lágrimas vinham sem aviso, aquele tipo de choro que vem quando o corpo dói, mas dor não tem lugar específico. 3 meses depois, começou a piorar de verdade. Alzheimer não é gentil. Aquele que acha que é gentil nunca viu doença comer pessoa viva. Virou agressão. Ele não reconhecia nem mais a gente. Agia como quem está cercado, como quem está sendo atacado. Virou incontinência, que é humilhação, que é aquilo que a gente teme mais quando envelhece. Virou choro permanente. Virou dor que ele não conseguia situar no corpo. Dor em lugar nenhum, portanto, em lugar nenhum consegue aliviar. Luana entendeu primeiro que era fim. Ele precisa de hospital, disse uma madrugada quando Osvaldo gritava que estava em fogo, que estava queimando, que a gente tinha que apagar aquele fogo que só ele via. Hospital deixa ele morrer sozinho. Respondi, porque eu já tinha visto isso antes, já tinha visto morte em hospital, que é morte sem dignidade. Aqui você não consegue mais dar o que ele precisa, continuou Luana, e ela estava certa demais. Era verdade. Eu era velha. Luana era menina. Não tínhamos estrutura. Não tínhamos cateter. Não tínhamos soro. Não tínhamos equipamento que morte precisa. Mas tínhamos presença. Liguei para um médico que conheço. Aquele que cuida de gente pobre de graça, que entende que medicina é também humanidade. Veio avaliar, disse, ele precisa de cuidado paliativo, a gente pode fazer aqui. Olhou para a casa simples, para nós duas desgastadas de viver tudo. Se vocês aguentarem, aguentamos. Osvaldo morreu em uma sexta-feira, chovendo. Daquele jeito que morte é mais silêncio que drama. Não era filme de TV, não era a última frase genial. A respiração ficou rara. Depois ficou mais rara ainda. Depois parou. Como se coração tivesse finalmente reconhecido que era hora de render. Ele não pediu por filha, pediu por água 2 horas antes, aquele pedido que é o último que fazemos, que é sobre sede, que não tem a ver com água. Depois, já não pediu nada. Quando percebemos que tinha ido, Luana chorou. Aquele choro que é alívio, porque o sofrimento acabou. Porque quando você cuida de alguém na agonia, qualquer repouso é vitória. Mas também é tristeza, porque aquele corpo não aquece mais a cama. Enterramos ele num cemitério simples, com padre que nem conhecia o nome de Osvaldo direito. Porque padre não conhece ninguém, só oferecia palavras que a gente acreditava por necessidade. A família não apareceu. Nós duas e o vizinho que ajudou a cavar fizemos cerimônia. Aquela que importa de verdade, porque é feita com mãos que se conhecem. Depois fomos para casa. O quarto dele ficou vazio. Aquele tipo de vazio que pesa mais que presença. Luana dormiu na cama novamente, porque tinha conquistado volta de quarto, que era dela. Eu fui para minha cama. Naquela madrugada, a casa fez barulho de vazio que antes estava cheio. De manhã, Luana trouxe café para mim. Você acha que a gente fez certo? Perguntou. E aquela pergunta era tudo que ela não tinha resposta. Pensei. Pensei em quanto sofri, em quanto ela sofreu. Pensei em quanto custa amar gente que você não precisa amar. Quanto custa simplesmente estar ali, segurando mão de alguém que vai embora. Pensei em quanto Osvaldo descansou quando descansou. Aquele repouso que é morte, mas que é também paz. Fiz o que podia, respondi. E ele morreu sabendo o que importava para alguém. Não sei se é certo, mas é o que eu conseguia fazer. Luana bebeu o café lentamente. Quando você morrer, eu vou fazer igual, sussurrou. Vou ser velha, avisei, porque eu sabia que era verdade que ia envelhecer demais naquela casa. Vou cuidar mesmo assim, e aquilo era tudo que eu precisava ouvir. Aquela promessa que é transmissão, que é semente plantada.
Luana se formou em enfermagem quando tinha 22 anos. Aquela cerimônia de formatura, com diploma que ela colocou na parede, com roupa nova que compramos juntas em cidade, com aquele orgulho que só quem vem de nada consegue ter, mudou algo em mim que não consigo nomear bem. Ela podia ter saído daqui, podia ter ido para a cidade grande, trabalho grande, vida que levantadores de peso de solidão conseguem ter quando conseguem sair. Tinha competência, tinha cérebro que absorvia tudo. Tinha aquela graça de lidar com gente sofrida que você não aprende em livro. Aprende tendo sido sofrida demais. Mas voltou. Arrumou trabalho em uma UPA. Aquela unidade de pronto atendimento que fica a 40 quilômetros. Ia de segunda a sexta. Voltava nos fins de semana, a maioria deles. Quando queria ficar, fim de semana estendido, eu sentia o alívio. Não pedi para ela ficar. Nunca pedi. Mas ela conhecia meu corpo demais para não ver quanto eu envelhecia quando ela saía. Tenho 65 anos. Marcelo morreria aos 69 este mês. Ganho o tempo dele, não sei porquê. Às vezes acho injustiça. Às vezes acho que tudo compensa quando vejo Luana chegando com cuidado de gente que aprendeu o que importa. A vida continuava, ritmo cansado, mas não era o ritmo de morte que era antes. Até o que apareceu Helena. Um mês depois da morte de Osvaldo, choveu muito de novo. Aquela chuva que apaga mundo, deixa você pensando que não tem volta, que tudo desaparece dentro d'água. Na manhã que o sol voltou, aquele sol que queima como arrependimento, apareceu mulher, caída, tipo Luana tinha caído. Tipo gente que entrega ao cansaço, que deixa corpo desistir. Tinha uns 45 anos. Era difícil saber por que desespero envelhece, porque violência deixa cicatriz que a gente lê no rosto. Roupa que custava dinheiro uma vez, você vê pelo corte, mas que agora era trapo. Cabelo louro que virou cinzento da noite para o dia, que só a violência consegue fazer. Corri. Tipo Neuza corria por Luana. A mulher acordou apavorada quando a toquei. Não vai me bater? Perguntou aquela pergunta que é identidade. Meu coração fez barulho estranho, porque naquele rosto eu via o meu rosto em espelho que não queria ver. Mulher que caiu. Mulher que desistiu. Mulher que chegou no fim da corda e deixou a corda cortar. Vem! Disse, e minha voz era a voz de Neuza. Ela se chamava Helena, professora universitária. Era importante que ela dissesse isso, porque era a última coisa que acreditava ser. Casada com um homem que era bonito por fora, executivo, bem educado, aquele tipo que ninguém desconfia. Mas em casa era outro homem. Aquele que quebra você lentamente, dia a dia, até você não reconhecer o rosto no espelho. 32 anos vividos. Filhos que o pai conseguiu na justiça porque ela estava instável. Aquela palavra que usam, instável, para culpabilizar quem está sendo destruído. Aquela palavra que transforma vítima em vilã. Tentou suicídio 3 vezes. Ficou em hospital, daquele tipo que deixa você pior. Escapou quando teve chance, correu pela estrada e caiu na minha cerca. Luana. Porque agora é meu nome que as pessoas chamam na comunidade, mas é Neuza que elas veem em cada gesto. Cuidei dela como tinha sido cuidada. Banho, comida, cama limpa. Silêncio que deixa cicatrizar. Mas Helena era diferente de outras pessoas que chegam aqui. Helena estava quebrada de forma que não se cola só com presença. Helena precisava de lembrete que era viva. Helena precisava de razão. Meus filhos, ela sussurrava toda madrugada. Como é que você cria filho sabendo que ex-marido vai usar isso contra você? E eu não conseguia responder porque a resposta era complexa demais. A verdade era que ele ia usar filhos como arma. Que a justiça não protege mulher que o marido machuca, protege marido que consegue pagar advogado melhor. Que às vezes sair é perder tudo, mas ficar é morrer. Um mês depois de Helena chegar, apareceu a advogada.
Helena tinha procurado, em segredo, no celular emprestado que Luana trouxe. Procurado por direitos de mãe. Procurado por forma legal de reclamar filhos que eram dela, que ela paria, que ela amava mais que própria vida. A advogada era mulher dura, que conhecia sistema, porque sistema a destruiu antes. Olhou para Helena, para mim, para a casa simples. Ele vai usar isso contra você, disse direto, sem meias palavras. Casa de abrigo, moradia instável. Você vai parecer louca mesmo. Então ela continua com medo? Perguntei. Continua viva, respondeu a advogada. Foi aquele momento que entendia que Neuza tinha razão. Aquela razão que não é bonita, mas que é verdade. Ajudei Helena a processar mesmo assim, porque foi mais importante estar viva assustada do que estar segura morta. A advogada trabalhou pro Bono, porque conhece mulher que foi eu. Conseguiu documentos, conseguiu testemunha de vizinhos que viram hematoma, aquele tipo de marca que é prova de mundo que ninguém quer ver. Conseguiu terapia para Helena, que afirmava que sim, ela estava quebrada, mas não por estar aqui, por estar lá. Levou 5 meses. No final, conseguimos guarda compartilhada. Não era vitória porque Helena queria tudo, mas era possível. Filhos, 1 semana com ela, 1 com pai. Pensão que ele relutou pagar, porque homem que bate também nega dinheiro, porque controle é coisa que machuca em todos os ângulos. E algo mudou em Helena. Voltou cor no rosto, aquele tipo de cor que só volta quando você sente que pode existir. Começou a ajudar com crianças da casa. Viraram amigas, Luana e Helena, aquele tipo de amizade que só mulheres que se entendem conseguem ter. Aquele tipo que é de quem passou por fogo e reconhece queimadura no corpo da outra. Helena ficou, não saiu. Fez cursos de reforço escolar, porque tinha formação, tinha vontade, tinha aquela força que vem de ter sido destruída e descobrir que ainda respira. Começou a dar aula particular para meninas da região que não tinham acesso, aquelas cujas mães não sabiam ler, cujos pais achavam que filha mulher não precisa de estudo. Seu salário era pouco, mas era dela. Era dinheiro que não vinha de homem. Era libertação que pesa na mão como ouro. Um dia, quando estava ensinando uma menina de 11 anos a ler, aquela que tinha avó, mas a avó não tinha paciência, Helena parou, olhou para a menina, depois me chamou para a cozinha. Você sabe quanto isso muda uma vida? Perguntou. Uma pessoa acreditando que você consegue? Sei, respondi, porque eu era essa menina. Minha mãe achava que eu era burra. Meu primeiro marido, tinha antes desse, confirmava. Quando você encontrou eu acreditava que era verdade. Seus olhos encheram de lágrima, daquele tipo que vem quando você reconhece sua própria história no rosto de criança. Agora tem gente aqui que precisa disso também, continuou Helena. Tem menina que ninguém acredita, que acha que vai virar prostituta ou presa porque é destino, e eu quero ser aquela pessoa que interrompe destino. Naquele momento, e só naquele momento, entendi que Neuza tinha razão ao sofrer do jeito que sofria, porque a gente sofre pelo peso de ser esperança. 3 anos depois, tinha algo estranho acontecendo. Vizinhos começaram a trazer gente, não porque sabiam de mim, porque sabiam de Helena. Porque ela era aquela mulher que saiu de situação impossível e virou professora. Porque ela era a prova viva. Apareceu mãe de vítima de tráfico, grávida de criança que não ia ter pai porque pai estava morto no caminho. Apareceu casal de adolescentes trans que tinha sido expulso de casa, aquele tipo de expulsão que é morte lenta. Apareceu mulher idosa que tinha Alzheimer avançado e filho cansado demais para cuidar. A casa ficou pequena. Lucas apareceu com proposta. Deixa eu comprar terreno ao lado, disse. Aquele que tem mato comendo. A gente constrói mais casas. Deixa isso crescer. Mas aí não é mais casa de Neuza, respondi, porque era verdade que aquilo tinha começado comigo, mas já era maior. Não, concordou ele. É casa de Luana.
e de Helena, e de Fabiano, e de Marina que cuida, e de toda a gente que entendeu que importa salvar. Fizemos. Construímos dormitório separado para mulheres em situação de violência. Aquelas cujos corpos precisam de lugar que não tem medo. Consultório pequeno onde Marina atende. Aquela menina que tentou suicídio virou pediatra. E agora examina criança que ninguém queria ficar com. Sala de aula onde Helena e outras voluntárias ensinam, porque educação é a arma de quem quer se libertar. Cozinha maior, horta maior, virou centro mesmo. Virou instituição sem ser instituição formal, porque não tínhamos inscrição em cartório, só coração inscrito em gente que passava por aqui. Virou aquilo que Neuza sempre quis ser. A prefeitura virou cliente, mandava crianças que ninguém queria ficar com. Polícia virou colaboradora, sabia que aqui as pessoas eram cuidadas com dignidade. Gente que estava passando começou a ficar, e eu virei Neuza de verdade. Aquela que fica acordada de noite preocupada com dinheiro de comida para as bocas que cresciam. Aquela que carrega peso de gente que você salva, mas não consegue salvar completamente. Aquela que entende que heroísmo não existe. Existe só cansaço, escolha, amor demais para um coração só. Ontem tinha menina nova. Não era criança, era mulher de 20 e poucos anos. Grávida, sozinha. O menino deixou quando soube, porque é mais fácil deixar que ficar. Os pais deserdaram porque tiveram relação antes do casamento, porque pecado é quando você é mulher. Típica história que é tragédia quando é você vivendo. Ela entrou na cozinha onde eu estava fazendo sopa, porque sempre estou fazendo sopa, porque é o que sei fazer, porque sopa é comida que aquece a alma quando o corpo está frio demais. Sentou sem pedir permissão. Você é aquela que salva a gente? Perguntou, e aquela pergunta carregava esperança e desespero junto. Pensei muito naquela pergunta. Não, respondi. Eu sou aquela que fica, que deixa a pessoa ser, sem julgar, que oferece prato quente e cama limpa, e esperança de que amanhã é um dia novo. Minha mãe teria gostado de você, disse a menina. Por quê? Porque minha mãe acreditava que gente não é descartável. Meu pai matou ela por acreditar errado. Aquele peso que Neuza carregava, desceu nos meus ombros como saco de cimento que pesa uma vida inteira. Porque a gente não salva ninguém. A gente só abre porta. E cada pessoa decide se entra ou fica do lado de fora, morrendo. Epílogo. O que segue depois? Tenho 72 anos agora. Marcelo faria 90 se tivesse ficado. Às vezes imagino ele aqui, vendo tudo que cresceu. A casa respira diferente quando você a ama de verdade. Luana tem 43 anos, trabalha na UPA, mas passa mais tempo aqui cuidando de gente que chega. Helena é diretora do programa de educação, aquele que começou quando ela ensinou uma menina a ler. Fabiano, aquele rapaz que era escravo, agora é gestor de operações, cuida de tudo que precisa funcionar. Estou cansada demais para contar histórias, mas vejo elas acontecerem. Vi Lucas, aquele menino de 3 anos que chegou assustado, virar engenheiro. Vi Kátia virar administradora. Vi Roberto virar empresário que paga imposto, que tem negócio honesto. Vi Marina virar pediatra que trabalha pro Pono. Vi Helena tirar 2 filhos da mão de pai violento e criar, aqui nesta casa, com a ajuda de Luana, com propósito que é maior que próprio corpo. Vi Sofia, aquela menina grávida, ter filho chamado Marcelo, virar assistente social, trabalhar com mulheres que ela reconhece. Vi Semente virar floresta. Ontem Luana pediu para eu escrever essa história. Porque, ela disse, precisa que saiba como começou. Como uma mulher viúva que mal conseguia comer, achou coragem de cuidar de menina perdida. E como aquela menina virou mulher que cuida de dezenas. Por que contar? Perguntei. Porque alguém vai ler,
e vai pensar que não importa, e vai descobrir que importa, e vai abrir porta, e vai salvar alguém, e aquela pessoa vai salvar outra. E assim segue. Ela respirou fundo, aquele tipo de respirada que é compreensão. Assim sempre segue. Eu não sou heroína, sou mulher que ficou, que não virou as costas quando a vida bateu na porta, que acreditou que cada pessoa merecia prato de comida, cama limpa, nome chamado sem desprezo. A solidão que me matava virou corrente que salva, e aquela corrente continua, vai ficar continuando enquanto tiver alguém respirando nessa casa para abrir porta. Porque isso é religião de verdade, não é rezar, é cuidar.